Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Daiane e eu tô aqui para contar uma experiência que eu vivi recentemente, que foi a perda do meu esposo, né? Ele faleceu agora dia 26 de março de 2022, vão fazer 5 meses que ele faleceu. Devido a uma leucemia linfóide aguda. Ele era uma pessoa muito saudável, né? Sempre fazia exames, até 3 meses antes de descobrir ele havia feito os exames, uma bateria de exames e estava tudo bem na parte de sangue, só a pressão alta que ele tinha um pouquinho e o açúcar no sangue também. Mas tudo controlado, tomando medicamento, estava tudo ótimo. E então no dia 27 de agosto de 2021, uma sexta-feira, ele saiu para trabalhar e reclamando de uma dor, como se fosse dor na coluna. E veio aqui em casa pela manhã, depois que ele havia saído, tomou um medicamento, voltou, veio na hora do almoço, almoçou, ainda reclamando um pouquinho. Eu achei que era a coluna, porque ele havia carregado um galão de água para mim um dia antes, então achei que fosse a coluna, né? E só que na quinta-feira à noite, na hora de dormir, que ele foi escovar o dente, ele me chamou, falou: bem, vem cá para você ver uma coisa. E me mostrou aqui por dentro, na bochecha, por dentro, tinha uma bolinha de sangue. Eu falei: ah, você deve ter mordido, porque não tava doendo. Ele falou que não tava doendo nada. Ele falou: que estranho, olha, tem uma bolinha, me mostrou. E isso foi a única coisa que ele sentiu de diferente que a gente viu. E isso na quinta. Então na sexta ele amanheceu com essa dorzinha nas costas e tal. E quando foi lá pelas 3 e pouco da tarde, ele me mandou uma mensagem falando que havia passado mal, a dor havia aumentado e agora estava doendo aqui no tórax, né? E foi levado para o hospital porque ficaram com medo de que fosse um ataque cardíaco devido a ele ter um pouco de pressão alta e levaram ele no hospital onde ele tinha o plano médico dele, né? Onde ele era atendido sempre que precisava. E chegou lá, a equipe médica fez os exames de pressão, tudo que tem que fazer, né? Tava tudo normal, mas só que a dor dele tinha aumentado demais. Ele não tava aguentando de dor, né? E nada de pressão, fizeram eletro, refizeram o eletro e nada. E então foram colher o sangue dele. E assim que chegou, foi rápido, ele entrou em contato comigo e falou assim, isso já era umas 6 e pouco. Falou assim: bem, eu preciso que você venha aqui no hospital porque deu um problema no meu sangue e tá, parece que coagulando demais. Eu preciso que você traga esses últimos exames que eu fiz de 3 meses atrás pra médica ver. E eles vão ter que me transferir para outra cidade porque aqui não tem especialista. A gente mora em Taubaté, né? E ele disse que precisaria ser transferido para São José dos Campos, a mesma rede hospitalar, só que tem o hematologista, os médicos que precisavam ver isso, porque as plaquetas dele estavam só em 8.000, muito baixo, estava correndo risco de ter hemorragia e tal. E daí ele falou: você precisa vir aqui, traz os exames, traz umas roupas para mim, que ele estava com roupa de serviço, e você precisa vir porque preciso de um acompanhante. E eu sozinha aqui com a minha filhinha de 8 anos, na hora eu fiquei tão nervosa, que quando ele falou para mim sobre coagulação de sangue, eu já conheço um pouco, eu tenho a minha coagulação é muito maior do que o normal, então eu tomo anticoagulante. E a dele deu algum problema, eu fiquei muito preocupada, né? E aí eu não consegui nem raciocinar na hora. Nossa, eu fiquei muito nervosa e não conseguia lembrar, pensar em ninguém para ficar com a minha filha. Minha irmã mora perto de mim aqui, eu não conseguia nem lembrar da minha irmã, de tão nervosa que eu tava. Mas daí eu me lembrei dela. Já tinha feito uma linha de roupa para ele e pedi para minha irmã chamar um motorista por aplicativo e vir ficar com ela, que eu tinha aqui no hospital, né? E a minha irmã veio. Eu tava tão nervosa que eu peguei um Uber, fui no hospital errado. Assim, eu não conseguia nem raciocinar. E daí cheguei lá no hospital, não tinha ninguém com o nome dele. Daí eu mandei mensagem para ele, ele falou: não, eu tô
em tal hospital. Aí eu chamei outro motorista de aplicativo e fui. E cheguei lá, ele não era mais o meu marido, aquele que saiu aqui da minha casa. Ele estava sem cor, sabe? Parecia que ele não tinha mais cor de ser humano, de pessoa viva. Isso me assustou muito e ele estava com muita dor mesmo. E aí a médica que estava lá de plantão, eu a chamei e falei, doutora, o que está acontecendo? Né? Ela falou, olha, o seu esposo tá com uma neoplasia. Eu falei, mas o que significa isso? Ah, ele deve estar com algum tipo de tumor. Ele vai lá em São José, eles vão te explicar direitinho e tal. Só que eles não quiseram transferir ele sem ele tomar sangue, uma transfusão de sangue, porque as plaquetas estavam muito baixas e isso ia poder causar hemorragia, corria risco de vida. Aí passamos essa noite no hospital, veio sangue, veio uma outra coisa que eles tomam, esqueci o nome agora, que é do sangue mesmo, agora me fugiu da memória o nome, mas ele tomou, né, e no outro dia pela manhã ainda não quiseram transferir ele porque ele não estava legal. Aí eu estava muito nervosa, tinha trocado de plantão porque ele sentia muita dor, eles não davam remédio. Aí eu chamei o médico, falei se ele podia conversar comigo, porque eu tava muito nervosa, né? Aí ele falou, me tirou da sala, me levou lá em outra sala e me explicou que tudo no sangue dele indicava que ele tinha uma leucemia. Eu questionei, mas como assim, doutor? Ele fez, né, os exames estão aqui que eu trouxe. Há 3 meses atrás, dia 26 de maio, e tava tudo bem. Como que ele tem agora uma leucemia, né? Como assim? Ele falou que era possível, que pode dar um erro na medula óssea e acontecer isso, e que por isso ele seria transferido para outra cidade para poder fazer a função da medula e ter certeza e saber qual tipo seria, né? Nesse dia a minha vida já desmoronou, já acabou, né? Porque era uma sexta-feira, a gente ia viajar no sábado lá para Minas. Minhas bolsas estavam até feitas, a gente ia sair cedinho e de repente a vida da gente muda assim do nada. E aí eu fui ficamos o dia ainda ali no hospital até estabilizar ele no sábado e depois fomos transferidos para São José dos Campos, né? A ambulância levou, uma UTI móvel levou ele. E chegou lá, a gente foi muito bem tratado, muito bem recebido, e aí a hematologista já foi me explicando que primeiro ia ter que tratar, né, subir um pouco as plaquetas dele para depois poder fazer o exame, e ele já foi internado. Sei que concluindo aí, foram 35 dias de internação, né, fez o exame nele, veio assim, 5 dias tivemos o pior resultado, né, que era o médico entrou na sala e falou, olha, veio o resultado e é uma leucemia linfóide aguda, uma doença maligna, você vai ter que fazer a quimioterapia e tal. Só que né, o médico ele era mais assim, curto e grosso. Eu gostava da médica que cuidava dele porque ela me explicava as coisas com mais, assim, detalhes, né? Que a gente não entende direito o que o médico fala. E aí, a doutora que atendia ele veio, sentou com a gente, explicou para ele e pela primeira vez na minha vida eu vi medo nos olhos dele. Porque ele era uma pessoa que ele era muito positiva, ele era meu braço direito, ele era aquela pessoa que dava jeito para tudo. E nesse dia eu vi o medo nos fundos dos olhos dele, né? Quando ela contou tudo e falou que ia ser uma caminhada difícil, né? No mínimo 8 ciclos de quimioterapia e que não era fácil, né? E os riscos que teriam de fazer essa quimioterapia. Depois ela me chamou particular e me explicou como seria, né, quais as chances e perguntou se a gente tinha filhos, né? Eu tenho a minha filha com ele, que agora tem 9 anos, e ele tem uma filha de 21 anos. Ela falou, traz elas para visitar o pai antes de começar a quimioterapia, né? Já me explicou que poderia ter umas intercorrências e daí assim foi feito. Antes de começar o primeiro ciclo, a gente levou as meninas lá no jardim do hospital, porque a minha pequena não podia entrar lá dentro, né? E elas visitaram
os irmãos dele, 2 dos irmãos dele também visitaram ele antes. Ele ficou pouco tempo que ele sentia muito mal, sabe? Sentia muita fraqueza, a pressão dele caía. Mas elas ouviram e beleza. E nessa semana deu início à primeira quimioterapia, que logo de cara foi muito difícil. Ele passou muito mal, ele foi para UTI. Ele foi para UTI várias vezes. E foram 35 dias na primeira etapa. Ficou careca, né? Na primeira quimioterapia, o cabelo dele, ele era muito peludo, igual o Tony Ramos. Já foi caindo tudo. Cabelo, assim, onde ele deitava, ficava o lençol muito sujo. Aí ele pediu para eu levar a máquina, raspar o cabelinho dele. Ele já estava bem mais magrinho. Ele se alimentava bem, as dores cessaram, né? Me deu alguns sustos, que eu dava banho nele, cuidava dele, fazia tudo. Né? As enfermeiras só administravam medicamento porque eu fazia tudo que ele queria que eu fizesse. Eu larguei a minha casa, a minha vida, para ficar lá com ele. E aí passaram esses 35 dias de idas para UTI, voltando, mas ele ficou legal, ficou bem. E veio para casa, ficou 7 dias aqui em casa, parecia que não tinha nada. Tava usando o catéter, né, aqui no braço. Mas tava bem, conversando, comendo, bebendo, pediu pizza. Tudo que ele queria eu fazia para ele. E a gente se dava muito bem, ele era muito divertido. E voltamos depois de 7 dias para o segundo ciclo de quimioterapia com medicamentos novos, né? E isso foi no dia 7 de outubro. Aí passamos a noite. Quando ele tomou o primeiro medicamento, ele passou muito mal. Quando foi no dia 8 pela manhã, era dia do meu aniversário, 8 de outubro, ele ficou muito, muito mal mesmo. Foi pra UTI às pressas e eu achei que ele ia morrer naquele dia. E eu pensei, meu Deus, meu marido, né, o amor da minha vida, vai morrer no dia do meu aniversário. Mas graças a Deus não, né? Mais tarde eu voltei pro hospital, ele já estava medicado, melhor. Foi só uma crise que ele teve lá com medicamentos, né? E até então iria se fazer a quimioterapia dele dentro da UTI. Mas ele melhorou bem, aí eles falaram, não, dá para ir pro quarto, você pode ficar com ele de novo, né? Porque na UTI eu só ia visitar e sair. E aí ele foi pro quarto e iniciou a segunda sessão de quimio. Foi mais uma luta. Os medicamentos novos, às vezes eram 13 tipos de medicamentos num dia, entre os medicamentos da químio com os que para os problemas que ela causa, né? Às vezes dá uma dor de cabeça, dá enjoo, dá isso, daquilo, então tem que tomar um monte de outros medicamentos. Para quem não gostava de tomar nem remédio para dor de cabeça, porque ele não gostava. Se ele tivesse uma dor de cabeça, ele não tomava. Ele preferia tomar água, dormir um pouquinho, ele não gostava de tomar remédio não. Mas lá tem que tomar, né? Precisa. Ele queria fazer o tratamento, né? E eu queria tentar, né? Eu, sinceramente, vou ser sincera, eu fiquei com medo, eu tinha muito medo. Mas a decisão era dele e eu falei, o que você quiser fazer, eu vou estar do seu lado. Porque casamento, pra mim, é isso. Você tá do lado da pessoa nas horas boas, nas horas ruins, né? A gente já tinha quase 11 anos juntos e até um aniversário de casamento no dia 6 de outubro nós passamos lá, meu aniversário no dia 8, depois o aniversário do dia que a gente se conheceu, dia 22 de outubro, também passamos lá no hospital, né? E tivemos bastante tempo juntos, conversamos bastante. Ele deixou uma carta escrita do que, se caso ele falecesse, o que ele queria que fosse feito, o que eu deveria fazer da minha vida. Ele deixou tudo conversado comigo, porque às vezes ele achava que ia dar errado, então ele gostava de falar. Eu fiz curso de necromaquiagem, ele pediu para mim se caso ele falecesse, eu ficaria com ele na hora de arrumar ele, né? Se eu ficaria do lado dele, eu prometi que sim. Embora eu não quisesse ouvir nada disso, eu prometi que sim. E o que aconteceu? Fez o segundo ciclo, teve alta e veio para casa. Tava muito amarelo, muito, nossa, não parecia o meu marido. E ele veio aqui numa quarta-feira à tarde, não, na hora do almoço, que ele chegou, que eu vim antes, limpei tudo, desinfetei tudo, fiz comida. E o irmão dele trouxe ele para mim, trouxe a mãe dele também, porque ele queria muito ver a mãe dele, só que a mãe dele não queria muito ficar indo no hospital, porque por causa da Covid, né? Perigoso, né?
E a mãe dele veio e ele sentou para almoçar aqui com ela e falou para ela: mãe, eu tô tão feliz que a senhora tá aqui comigo. Que ele queria muito a companhia da mãe dele, sabe? Ele amava a mãe dele de paixão. Ele era um filho muito bom, um marido muito bom, pai muito bom, um irmão muito bom, um colega muito bom. E almoçou com a mãe dele, tomou café com a mãe dele, à noite comeu um monte de frutas. Estava bem cansado, ele falou que queria dormir, né? E eu fiquei conversando com a minha sogra e ele foi descansar. E pela manhã da quinta-feira, ele acordou passando muito mal. Coloquei a mão nele assim, ele tava pegando fogo, com febre, com muita febre mesmo. E o médico já tinha me advertido que se ele tivesse febre era para voltar voando pro hospital. E ele com uma dor, começou a dar uma dor abdominal nele assim, que ele rolava de dor. E eu nem tinha desfeito as malas, né? Porque ele ia ficar 15 dias aqui. Pensei que ia ficar, né? E infelizmente, não. Fiquei desesperada. Só que do jeito que ele sentou, que ele sentou na cama, ele já passou mal e falou: não aguento nem sentar. Ele estava muito mal mesmo. Assim, da noite pro dia ele piorou. Aí eu fiquei muito nervosa. A minha sogra, a pressão dela subia, baixava, ela começou a passar mal. Eu não sabia se eu socorria ela, se eu socorria ele. Eu não sabia o que eu fazia. Daí o meu cunhado, nessa mesma hora, me ligou, perguntando se estava tudo bem, né? Tá tudo bem aí? Eu tava tão desesperada, eu falei: não, seu irmão tá muito mal, sua mãe tá muito mal. Aí ele veio voando. Parece que em 10 minutos ele chegou aqui com a esposa dele. E o meu esposo não conseguia nem sentar. E aqui na minha casa é uma escadaria para descer lá na beira da rua. Não tinha como a gente descer com ele. Daí eles chamaram uma ambulância particular e aí os moços socorristas subiram, pegaram ele, colocaram numa cadeirinha para colocar na maca. Foi difícil, ele saiu daqui chorando. E nós entramos na ambulância e fomos para São José dos Campos, né? E chegou lá, ele precisava ir direto para UTI, mas estava cheio. Mas colocaram a gente num quarto isolado, que ele tinha que ficar em isolamento reverso. E lá nesse quarto eles foram medicando até desocupar, mas ele não queria nada. Ele estava com muita diarreia. E eu trocando ele sem parar, toda hora, né? Trocando ele e ele chorava porque ele tinha vergonha. Ele falava: por que eu tô assim, né? Eu não queria estar assim, dando trabalho para você. E eu falava: mas não é trabalho. Se fosse eu sei que você faria o mesmo, que eu também fiquei doente, ele cuidou de mim, sabe? E ele não queria comer, só pedia água, a febre não baixava. Até que com muito custo saiu a vaga na UTI, subimos para UTI, deixei ele lá tudo bem arrumadinho. E na sexta, né, eu fui visitar ele sozinha, não tive ninguém para ir comigo, porque podia entrar 2 pessoas. A gente conversou, mas só que ele precisava fazer exame de urina, não saía uma gota de xixi. Ele não conseguia, eu tentei ajudar para colocar no potinho, a enfermeira falou: vê se ele faz. Nada, nenhuma gota. Ele ainda estava se alimentando, comendo fruta, tomando líquido, mas eles já estavam desconfiados que tinha alguma coisa no rim. E aí quando foi no sábado, eu fui com a filha dele. Aí ele estava com a sonda, nem com a sonda não saía uma gota de urina. Ele estava com falta de ar, usando oxigênio, né? E aí enquanto a filha dele ficou com ele lá, o médico me chamou, pediu para a enfermeira me chamar num quarto lá, que não queria falar comigo na frente dele, né? E eu fui. Daí eu tive a pior notícia. O médico falou: olha, nós estamos tratando dele assim no limite do medicamento, porque não tem mais jeito de pôr mais, já tá no máximo. E se o rim dele não funcionar, se não fizer efeito, a gente vai ter que sedar ele, entubar ele, para ele não sofrer. Porque ele já tá ficando com falta de ar, ele já era barrigudinho, ele tava imenso. E já tá comprimindo os pulmões dele, tá com falta de ar, ele tá com dor. Nossa, você via na cara dele que ele não tava legal, sabe? Mal ele conseguia falar com a gente. Daí eu tive que voltar lá com ele, mas eu não queria deixar transparecer, né, que ia acontecer isso, porque é muito difícil. Talvez fosse o último dia que a gente estivesse conversando e
eu não queria que ele me visse triste e nem que ele imaginasse que eles iam entubar ele, né? Que eles disseram que ia sedar ele sem ele saber, ele nem ia ver nada. Mas podia ser a última vez que a gente estivesse falando. E daí, desculpe chorar. Aí a gente conversou um pouquinho e eu falei assim: ah, o médico só tava me explicando quais os medicamentos que ele tá usando. E eu não sei de onde que a força da gente vem que eu não derramava uma lágrima. E ele com aquela falta de ar, né? Perguntou da mãe dele e mandou um beijo pra minha filha. Minha filha mandava áudio pelo WhatsApp, eu mostrava pra ele lá, deixava ele ouvir. E aí ele pegou, na hora de eu sair, eu falei assim, ele falou assim: bem, mas ele tava respirando com muita dificuldade. Eu vou voltar pra casa, viu? Eu falei: tá bom, amor, eu vou ficar te esperando. Amanhã eu volto aqui de novo, tá? Que era 1 hora só de visita na UTI, né? E aí, essa foi a última conversa que a gente teve. No outro dia eu voltei, a mãe dele foi comigo nesse dia. Eu falei pra ela que ela deveria ir, né? Que ele queria ter, né, que ela fosse. Ele perguntava muito dela, mas só que quando a gente chegou no corredor da UTI, era um corredor bem longo assim, aí o médico já me barrou, eu já sabia. Falou pra mim assim: olha, pra mim e pra minha sogra, ele tá entubado, certo? A gente precisou entubar, ele não viu nada, foi tranquilo, porque não tem nada que a gente possa fazer mais, né? A gente tá lá nos medicamentos, é só Deus mesmo. Se tiver que funcionar e fazer efeito, vai fazer. E se não tiver que fazer, a gente tá fazendo tudo que a gente pode. E vocês não se assustem quando vocês entrarem, que ele tá dormindo, né? Ele tava no respirador. Mas ele tava bonitinho, dormindo tranquilo, sabe? E aí eu coloquei áudio da filha dele, da minha filha, para ele ouvir. Eu falei muitas coisas com ele. Tinha uma gaze em cada olho, assim, tampando, né? Tava amarrado aqui o tubo. Eu até tirei uma foto dele, porque eu pensava assim: bom, ele vai acordar e eu vou mostrar para ele como ele ficou e como ele está agora, né? Eu tinha esperança, que para Deus nada é impossível, se não for a hora, a pessoa não vai. Mas ficamos na visita e fomos embora. Isso no sábado. Aí no domingo eu fui com o irmão dele, que não tinha visitado ele ainda. E quando nós chegamos lá, meu marido estava morto. Ele estava ligado na máquina, estava fazendo diálise nele, mas ele estava morto. Eu sei quando a pessoa está morta, que eu, né, fiz esses cursos aí nessa área. Então você bate o olho, você sabe. Ele estava respirando pelo respirador, não tinha mais nenhum sinal naqueles monitores. E ele estava todo coberto, todo enfaixado, com um baita de um aquecedor por baixo, aquecendo ele. Só que a médica me chamou o irmão dele junto e falou: olha, o seu Evaldo está em estado de morte. Eu falei: não, ele está morto. Eu olhei, ele já estava todo roxo, já gelado. Eu falei: tá morto, não tem sinal, não tem batimento, não tem nada lá. E ela falou: não, mas é assim mesmo, é que a gente não pode, né, desligar. Eu falei: vocês estão postergando o sofrimento da gente, dele, porque ele não tá mais ali. Eu fui, eu abri, tirei tudo, olhei, ele tava totalmente roxo já, com as manchas de quando o sangue já para de circular. Eu tirei as gases que tinha aqui, já tinha uma nata amarela por cima aqui dos olhos dele, quando a pessoa já morreu. E o irmão dele passou muito mal. Eu não conseguia chorar, não conseguia nem, não sei, parece que não era eu. Tudo que eu tava vivendo parece que não era eu, sabe? Mas eu fiquei ali. Meu cunhado saiu e eu fiquei ali e falei pra ele: olha, né, eu acho que ele não tava mais ali mesmo. E eu disse: você pode ir que eu vou cuidar bem da nossa filha. Eu queria que você ficasse aqui, mas se não foi isso que Deus quis, eu não posso fazer nada. Você pode ir que eu vou fazer tudo do jeito que você pediu, tá bom? Beijei, abracei ele. E, e fui pra casa, porque a médica falou que era só pra eu esperar a hora que eles iam ligar pra avisar, pra eu poder ir lá.
E aí eu fui pra casa, dei a notícia pra família dele. E a gente não dorme, a gente não come, a gente não raciocina mais, né? Aí quando foi 6 horas da manhã do domingo, da segunda, aí eles me ligaram e eu peguei o telefone, eu tava olhando pra foto dele assim, ó. Tava com o meu celular assim, olhando pra foto dele. O celular tocou um número desconhecido, eu atendi. Falei, é do hospital, né? Eles falaram, é. Eu falei, o que que eu preciso levar aí? Ah, só o documento da senhora, o dele. E eu falei, tá bom. Daí eu já me arrumei muito rápido, nem comi, nem bebi nada e fui. Aí chegou lá, eu pedi pra ver o corpo dele, né? Aí a enfermeira falou pra mim se era isso que eu queria mesmo, se eu não ia passar mal. Eu falei, não, eu já tô acostumada. Aí fui lá no necrotério, ela abriu a porta do necrotério e só tinha ele lá, né? Em cima da pedra, no saco preto. Daí eu cheguei lá e abri o saco. Olhei ele amarrado lá, né? Eles amarram aqui, já fazem algum taponamento e pra boca ficar fechada e tal. Eu abri. Aí ali eu falei muito com ele, beijei muito ele. Muito. Falei, olha, eu vou estar com você até o fim. Eu falei pra você que eu estaria, eu vou estar. Aí a gente já vim aqui pra minha cidade, fui na funerária, acertei tudo, né? Escolhi as coisas lá. Ele não queria que ninguém o visse, morto. Pediu pra que eu colocasse uma foto em cima do caixão, que ele não queria caixão aberto, não queria que ninguém visse ele careca. Ele falou, quero que as pessoas me vejam como eu era. Sorridente, alegre, brincalhão. E assim foi. Eu pedi pra eles buscarem, me avisarem quando ele chegasse que eu ia lá pra ver, ficar junto quando estivesse arrumando, e assim eu fiz. Fui lá, ele ficou muito bonito, arrumaram ele pra mim, né? Eu ajudei naquilo que eu pude. Tava assim, eu não chorava, não desesperava, não sei. Parecia que não era eu, parece que eu tava amortecida. E aí eu peguei, levamos ele lá, só abri pra família dele vê-lo, porque a minha filha, a nossa filha, queria muito ver o pai dela. Aí sim, abri e falei, filha, tá aqui o seu pai. Que ela queria muito entrar no hospital e não podia, né? Aí essa hora foi a pior hora, sabe? De ver a minha filha ali em cima do caixão, abraçando o pai dela, beijou no pai. Por quê, pai? Fala comigo. Ela era muito grudada com ele. Nossa, parece que ele era a mãe e eu não. Que ela era muito grudada. Eles eram muito amigos. E aí eu deixei um pouco a família dele ver e fechei o caixão, coloquei a foto em cima e seguimos o velório do jeito que ele quis. Ele queria ser enterrado aqui em Taubaté. Ele não é daqui, mas ele sempre disse que gostaria, que ele adorava aqui. E assim foi feito. E essa é a história de como a leucemia linfóide levou embora o meu marido. Infelizmente, né, ele faleceu com 52 anos. Um cara super forte, super, sabe, gostava de se alimentar bem. E não tem uma explicação, né? Assim, eu acho que todo mundo tem a sua hora, então eu acho que era a hora dele partir. É muito difícil, mas é isso, né? E eu desejo que todo mundo que está lutando contra essa doença tenha sucesso, consiga vencer. E quem perdeu alguém por isso, que tenha força, né? Só Deus para dar força pra gente e o tempo mesmo, porque fácil não é. Obrigada por vocês terem me ouvido, viu?